Você já passou por isso? A pessoa fala em inglês contigo, você entende, mas trava na hora de responder? A frase vem em português na sua cabeça, mas ela simplesmente não sai em inglês? Isso não acontece porque você não sabe inglês. Isso acontece porque o seu cérebro ainda não aprendeu a pensar em inglês. Hoje eu vou te ensinar as 4 etapas que o seu cérebro precisa dominar para que você destrave de vez. Pare de fazer traduções e comece a responder de forma automática. Então, se você sente que você sabe inglês, mas trava na hora de responder, fique aqui comigo que esse vídeo é para você. Olá, sejam muito bem-vindos ao Destravando Inglês. Já aproveita e se inscreve no canal porque aqui a gente aprende inglês do jeitinho que o nosso cérebro realmente funciona. A maioria das pessoas querem aprender inglês pulando etapas. Resultado? Ansiedade, medo de errar, você trava, branco, tradução mental, tudo isso. Pensar em inglês não é somente um talento, é um processo neurológico. E é por isso que é de extrema importância essas 4 etapas que eu vou falar hoje aqui para vocês. Etapas que o seu cérebro precisa aprender a dominar para que você destrave de vez no inglês. E a primeira etapa é a de percepção. Essa percepção acontece quando você tem contato com a língua, quando você é exposto ao idioma. O seu cérebro ouve inglês e ele começa a reconhecer os sons, os ritmos, os padrões, a entonação, começa a reconhecer o idioma, a internalizar e a se familiarizar. E é exatamente assim que um bebê aprende a sua língua materna. Ele é exposto à língua o dia inteiro, mesmo sem entender, as pessoas estão falando com ele o tempo todo. O bebê no começo ele não entende nada, mas ele continua escutando. E isso permite que o cérebro vá criando caminhos. Então, se você não ouve inglês o suficiente, o seu cérebro não cria esses caminhos. Muita gente acha que ouvir sem entender é uma perda de tempo, mas na verdade é somente o primeiro passo para você conseguir destravar, porque isso vai permitindo que o seu cérebro ele vá se acostumando com o inglês, vai se acostumando com o idioma. E como colocar isso na prática? Colocando vídeos no YouTube sobre assuntos que você gosta. Enquanto você lava uma louça, faxina uma casa, faz uma caminhada, pode ser podcast, música, enfim, gente, se expondo ao idioma por meio de vídeos, filmes, podcasts, músicas, não importa. Lembrando aqui, mais uma vez, que não é sobre entender tudo, é sobre se expor ao idioma para que o seu cérebro, ele se familiarize, ele internalize os padrões do inglês. Já aproveitando um gancho para contar um pouquinho da minha história. Eu aprendi inglês sozinha, mas eu aprendi a gramática e a teoria. Então, eu não desenvolvi as habilidades de escuta, de fala. Então, quando eu fui ter contato com o inglês, eu fiquei muito frustrada porque eu não entendia absolutamente nada. Não entendia. Se você me perguntasse qualquer coisa da gramática, da teoria, eu saberia te explicar tudo. Mas quando eu peguei para escutar um nativo, eu não entendia uma palavra sequer. Não entendia. Mas conforme o tempo foi passando, eu continuava escutando, continuava me expondo ao contato com a língua. E aí, quando eu percebi, eu já estava entendendo uma palavra. Depois eu já estava entendendo mais outras palavras. Quando eu percebi, eu já estava entendendo uma frase ou o contexto de uma conversa. Então, mesmo que eu não entendesse nada no começo, eu fui me expondo, eu continuei me expondo e me esforçando para absorver alguma coisa, porque esse é o primeiro passo para você conseguir parar de traduzir, né? E começar a pensar em inglês. Na época, eu não tinha consciência do porquê que acontecia isso. Eu havia estudado anos inglês, sabia tudo. Se você me perguntasse qualquer coisa, eu saberia explicar. Mas por que eu não conseguia entender? Ou por que eu não conseguia falar? Porque entender inglês ou saber a gramática, a teoria de inglês, é diferente da habilidade de falar, da habilidade de escutar, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar todas essas habilidades. E a segunda etapa é a de compreensão direta. O que muda aqui? Agora, o seu cérebro, ele consegue entender o significado direto em inglês. Não passa pelo português. Agora, water não vira água mais. Water vira a imagem, o conceito, o significado dessa palavra. Porque o grande vilão aqui é a tradução. Vocês sabem que usar a tradução como método de aprendizado não é sustentável. Te atrasa, te faz travar, gera falas estranhas e sem sentidos. E algumas estratégias práticas são: aprenda novas palavras por assimilação. Joga no Google aquela palavra e olhe a imagem. Não faça
faça a tradução, porque assim seu cérebro vai olhar aquela palavra e vai assimilar com a imagem sem passar pelo português, sem traduzir. Ou se você não conseguir entender, olha uma explicação simples em inglês, use dicionário inglês, descreva sua vida em inglês mentalmente, tente entender o significado de palavras pelo contexto, mas não usem a tradução. No começo é estranho e difícil, mas depois é libertador. Etapa 3 é a tomada de decisão. Mesmo entendendo inglês, muita gente trava porque não sabe como responder. Cada língua tem suas regras sociais próprias, uma maneira singular de se expressar, como ser direto, como ser educado, como discordar, como demonstrar emoção. Pensar em inglês também é pensar como um falante nativo de inglês. E como que a gente treina isso? Simulando conversas. Então se olhe no espelho, simule aquela DR imaginária com seu namorado, um conselho que você daria para alguma amiga, fale sobre sua vida, mas fale, simule essas conversas. Pode ser gravando um áudio, gravando um vídeo ou somente olhando na frente do espelho mesmo. Então é extremamente importante que vocês observem nativos em situações reais e imitem-os, porque o seu cérebro precisa de ensaio. E por último, temos a quarta etapa, que é a de formulação da linguagem. É quando você monta frases direto em inglês, sem passar pelo português. E por que isso destrava de uma vez? A gramática fica automática e as frases soam de forma natural. Você pensa em blocos e não palavra por palavra. Colocando isso na prática, o que vocês precisam fazer é usar frases prontas de nativos. Pegar as estruturas das frases que já existem. Por exemplo, eu acho que é importante. I think it's important. Ah, mas eu acho que é irritante, eu acho que é incrível, eu acho que é uma má ideia. É a mesma estrutura. Vocês vão pegar a estrutura I think it's e muda de acordo com sua necessidade. Então, por exemplo, I think it's a bad idea. I think it's a good idea. I think it's amazing. I think it's interesting. I think it's annoying. Entende? Vocês estão pegando essa estrutura, esse bloco de frase pronta, I think it's, e tá usando. Você não tá decorando palavra por palavra. Treinar diferentes contextos de fala, informal, formal, e se perguntar mesmo, se eu quisesse falar tal coisa, se eu quisesse conversar sobre esse assunto, ou se eu tivesse em determinado contexto, como que eu falaria isso? Não sei. Então pesquisa, gente. Vai e coloca lá, como falar tal coisa no inglês, como expressar essa ideia, como, entende? Então é se perguntar mesmo, tentar responder e reconhecer, eu não sei. Então você vai lá e pesquisa, estuda e aprende. Fazendo essas coisas, você costuma organizar suas ideias no padrão inglês. E se você pular qualquer uma dessas etapas, atrapalha, gente, não tem como. Então vamos recapitular as 4 etapas que você precisa dominar para o seu cérebro destravar de vez. Parar de traduzir e responder de forma automática, natural. Percepção, compreensão, decisão e formulação. Quando essas 4 etapas funcionam juntas, o inglês ele flui. E se esse vídeo te ajudou, curte e se inscreve no canal porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante. E se você quer aprender inglês sem sofrimento e sem tradução, esse canal é para você. Um abraço e até a próxima!